Humanize é uma instituição do terceiro setor que integra estratégias e articulações voltadas para o fortalecimento da filantropia nacional e apoia entidades de referência para o desenvolvimento sustentável do país. Atua tecendo conexões em rede para o desenvolvimento territorial e da realidade das pessoas por meio de iniciativas de uso sustentável, negócios de impacto socioambiental e fortalecimento da gestão pública, além do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Trabalha-se, portanto, para incentivar um ambiente favorável de negócios de impacto socioambiental, com destaque para iniciativas que trabalham com negócios inclusivos estruturados a partir das cadeias da sociobiodiversidade. Também se direcionam esforços para o fomento do ambiente de negócios, mapeando oportunidades para uma jornada de transformação sistêmica, com aceleração, incubação e acesso a mecanismos de financiamento inovadores e a mercados em todo o seu ciclo de desenvolvimento. O trabalho desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia contribui justamente para o fomento a negócios de impacto social e empreendedorismo inclusivo nas cadeias da sociobiodiversidade, disseminando conteúdo para os atores do ecossistema. É daqui que precisa sair o grande ensinamento sobre como desenvolver uma bioeconomia inclusiva e sustentável a partir do potencial das cadeias da sociobio, gerando valor para os produtos que são desenvolvidos e contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida da população em harmonia e respeito ao que nos cerca. Em 2020, o projeto Amazônia Up, desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia, teve como objetivo pré-acelerar ideias e negócios com foco em floresta e biodiversidade, aumentando os negócios sustentáveis no meio rural e contribuindo para que estudantes pudessem desenvolver maior empreendedorismo em negócios sustentáveis, alcançando um resultado ainda mais expressivo do que o que se obteve no ano anterior. Por isso é com muito orgulho que nós participamos e apoiamos essa jornada. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje teremos nosso último painel, onde apresentaremos as startups de serviços. E para fechar essa série de conteúdos únicos, contamos também com convidados únicos, como André Dias, que é secretário de Turismo do Pará, e Andréa Margit, que é especialista em desenvolvimento sustentável e líder de mudança estrutural na América Latina pela Ashoka, uma associação com foco no empreendedorismo social. E sem mais delongas, vamos começar apresentando um serviço aliado à tecnologia, do aplicativo AquaUp. Olá, eu sou o Douglas, engenheiro agrônomo, cofundador da TDA Agrícola. Bom, a bacia amazônica destaca-se por características ambientais e hídricas favoráveis em concentrar a maior diversidade de espécies de água doce do mundo, possibilitando a criação de várias espécies em uma única propriedade. A produção de peixe na piscicultura semi-intensiva está relacionada diretamente ao manejo alimentar, cujas preocupações com os preços das rações entram em até 70% dos custos de produção, sendo o principal fator limitante da atividade, influenciando diretamente nos elos da cadeia produtiva, como a industrialização, distribuição e comercialização. Com isso, desenvolvemos o AquaUp, um aplicativo de nutrição e manejo de peixes focado nas espécies amazônicas, pensando não somente no grande e no médio produtor, como também na Dona Maria e no Seu Zé, pequenos produtores de comunidades distantes dos grandes centros. Com um banco de dados integrado, interface amigável e acessível, onde de maneira fácil e rápida verifica-se a quantidade de ração que está sendo fornecida a cada ciclo de desenvolvimento do pescado, sem a necessidade de estar online, assim como diversas estratégias de manejo. Utilizando o aplicativo, você consegue reduzir em 30% as quantidades de amônia em concentração na água, aprimorando o desenvolvimento do pescado com a maior resistência à doença. Tudo isso disponível por planos de adesão mensais, acessíveis a todos os públicos-alvo. Esse é o AquaUp, promovendo o crescimento otimizado na piscicultura semi-intensiva, com redução de custos na produção e eficiência e responsabilidade socioambiental. Queria começar uma provocação com a Andréa Margit. Andréa, a gente tem aqui no Pará o nosso filhote, a nossa dourada, que são bagres que a gente se orgulha muito, mas no mercado internacional a gente representa 0,1% da exportação de peixes, de bagres, perdendo para o Vietnã, que tem 73% do volume total de exportação de bagres para o mundo. E me parece que a Aqua traz uma solução interessante para que a gente comece a fazer isso de uma forma mais produtiva e mais sustentável. Mas eu queria tuas impressões sobre o que você ouviu aqui.
como é importante a gente começar a conjugar essa complementariedade de conhecimentos, e eu fico muito animada de ver esse tipo de serviço aqui. Eu achei que, além do serviço ser muito interessante para a questão da produção de pescado e poder realmente criar ali oportunidades de melhor uso, quem sabe, da água, da ração, de toda a estrutura, todo o sistema de produção do pescado, além do interesse que o grupo tem de trabalhar com pequenos produtores, eu achei muito interessante ele pensar numa ferramenta que é um software as a service, né, dela poder ser usada com pagamentos mensais, dela poder ser usada para pequenos produtores, quem sabe de uma maneira consorciada, e reduzindo o uso de ração. E, além disso, uma outra reflexão que eu tenho a ele, que eu acho que a gente tem que olhar esses serviços de maneira muito holística, não só pensar na distância, mas talvez pensar de que forma essa ferramenta pode ser usada também para a produção de alimentos e segurança alimentar no espaço urbano, no espaço periurbano, quem sabe de uma maneira consorciada. Eu pensei, ao ouvir o Douglas, em aquaponia. Como é que a gente coloca esses dois sistemas de produção de hidroponia e de aquacultura juntos? A gente já tem várias experiências, eles também podem ter diferentes escalas, e a gente sabe que ele é um sistema circular, onde as excreções dos animais que estão ali no tanque podem ser processadas por meio de bactérias, isso gera nitrito, nitrato, que é subproduto para as plantas, e as plantas depois devolvem essa água filtrada de novo para o tanque. Então, eu acho que ele tem ali um tremendo potencial de avanço dessa ferramenta. Falando um pouquinho agora da aquaponia, com certeza, André, Rafael, é de suma importância toda a ciclagem desses nutrientes, né? Falando também envolvendo economia circular, sustentabilidade, utilização de resíduos. A gente tenta desenvolver também esses mercados. A gente colocou como protótipo as nossas 4 cargos-chefes, que o secretário sabe muito bem aí, muito mais do que eu, né? Que é nossos peixes redondos, aqui para a banda do Nordeste Paraense também, que é de largo cultivo, e também tentando ali alguma comunicação com a Emater em relação ao cultivo do nosso famoso pirarucu, né? O tanque deixa muito dejetos de ali fósforo e potássio, muito bem utilizados para a agricultura, principalmente para o manejo de açaizais. Muito bom você ter ali a sua aquicultura, os seus tanques, seja escavado, suspenso, e fazer essa ciclagem de nutrientes tanto para as hortaliças. A redução da concentração de amônia só para justamente não influenciar muito na questão de sanidade do pescado, mas é um ótimo repelente também. Lá na agricultura, lá quando tu vai fertirrigar, joga lá para a tua horta, joga para o teu manejo do açaí, do cupuaçu, é um repelente natural de insetos. Então, a redução de custos que esse agricultor pode ter utilizando essa utilização, todas as orientações, então, é gigantesca. Transferência de conhecimento, agilidade de forma clara, objetiva e na linguagem que o produtor entende, né, Douglas? Isso é um outro diferencial grande do teu sistema, da tua solução. Douglas, tuas considerações finais, se quiser falar um pouquinho de como você começou e tua trajetória até aqui, qual a tua visão de futuro, pode ser um bom gancho. As minhas considerações ficam um agradecimento imenso a esse centro, que eu vou levar para a vida como um todo, e o futuro é justamente conseguir, lógico, os nossos recursos para movimentar nossos projetos e contribuir ainda mais com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e com o agro nacional. Certo. Em seguida, veremos o pitch da startup euabraçoárvores.com. Oi, eu sou a Isa, do euabraçoárvores.com. No passado, quem se preocupava com o meio ambiente, com o futuro do planeta, era constantemente chamado de hippie, ambientalista, também conhecidos como abraçadores de árvores.
O problema é que, com o tempo, o desmatamento e os efeitos negativos das mudanças climáticas só aumentaram e hoje se tornou insustentável não ser sustentável e tomar ação frente a isso. Parece óbvio, né? Mas para muitos micro, pequenos e médios empreendedores, as soluções e o planejamento não são tão claros assim. Já outros, com as melhores intenções, trocam os copos plásticos por canecas personalizadas e acham que já estão fazendo o suficiente. Vocês podem muito mais. Com os nossos serviços de assessoria e consultoria em sustentabilidade, vamos ajudar o empreendedor a incorporar a sustentabilidade no core do negócio. Com uma metodologia própria, diagnosticamos a situação atual do empreendimento e, com base nisso, mapeamos, planejamos e implementamos soluções ecoefetivas que sejam exclusivas e coerentes com a realidade local. Nossas soluções são sempre voltadas para a redução de custos, valorização da marca, acesso a novos mercados, redução de impactos ambientais, economia circular e colaborativa entre os empreendedores. O problema não deixa de existir simplesmente porque não o conhecemos. Essa é a hora dos empreendedores tomarem responsabilidade e agirem pelo que verdadeiramente acreditam. O Eu Abraço Árvores não é apenas um serviço ou um produto. O Eu Abraço Árvores é um chamado. E aí, vamos abraçar árvores e investir em sustentabilidade você também? E agora a gente está vendo uma startup trazendo tecnologia, trazendo soluções de sustentabilidade para quem é pequeno, para quem está começando, mas também se aplica ao médio, mas de uma forma customizada, sem aquela receita de bolo ou sem um livro padrão para todo mundo, numa linguagem que é a linguagem do consumidor do futuro, né? A compra consciente, a preocupação com sustentabilidade. O que você vê de futuro para Eu Abraço Árvores? Bianca, Isabel, primeiro queria também parabenizar vocês, porque eu acho que a apresentação, e até do ponto de vista de comunicação, tá? Porque acho que a apresentação que vocês tinham para fazer era a mais difícil delas, porque é muito mais difícil vender um serviço em 1 minuto do que um produto, né? Um produto é algo muito mais tangível da gente comunicar. Vocês praticamente fizeram um manifesto nesse minuto de vídeo. Eu acho que foi muito acertado para aquilo que vocês estão se propondo a fazer. Uma consultoria em sustentabilidade, inevitavelmente vai trabalhar com mudanças sistêmicas, né? Isso quer dizer que vocês não vão endereçar um problema pelos sintomas, vocês vão ter que endereçar os problemas pela raiz, vocês vão ter que romper com uma estrutura linear de pensamento e pensar na relação entre as barreiras que os empreendedores estão encontrando e indicam a vocês nesse processo de diagnóstico que certamente vocês vão ter, e as soluções que vocês vão desenhar juntos. O que vocês estão propondo é uma mudança profunda, sistêmica, que certamente vocês vão ter que lidar com mudanças associadas a práticas de mercado. Na Amazônia, isso é premente, então acho que vocês vão ter que realmente se cercar de uma equipe que seja capaz de entender os sistemas econômicos, os sistemas produtivos, a logística. Eu adoraria saber mais assim, a composição da equipe do time de vocês. Acho que vocês também vão ter que ter um grupo, porque pensando em mudanças sistêmicas, que conheça bem de políticas públicas. E o outro tipo de mudança sistêmica que é muito relevante para a mudança de paradigma que a gente quer atingir nos próximos anos, principalmente no contexto amazônico, é a mudança de comportamento. Eu vejo vocês como realmente catalisadoras da mudança. E, nesse sentido, já coloco aqui o convite para vocês se acercarem mais da Choca, que é uma organização de empreendedorismo social, uma rede de empreendedores sociais que tem cada vez mais jovens, cujo objetivo é promover mudança sistêmica. Então, eu acho que vocês estão querendo fazer exatamente isso. Então, acho que é um momento legal, Bianca e Isabela, para vocês falarem um pouquinho desse time, como é que vocês montaram isso, que realmente é uma equipe muito forte. Bom, na verdade, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a criação do Eu Abraço Árvores, né, que foi toda com o propósito de tirar a sustentabilidade desse nicho do ambiental. Então, a nossa primeira proposta era pegar um Instagram e usar de plataforma para a gente debater sustentabilidade nos mais diversos nichos, seja na arquitetura, que ela é arquiteta, na engenharia sanitária e ambiental, que eu sou engenheira sanitarista ambiental,
A Mari é engenheira civil, que é a composição principal da Eu Abraço Árvores. Somos cercadas também por mulheres que nos inspiram e a gente está sempre em contato. Foi muito interessante como isso foi se moldando, a gente foi maturando assim, essa ideia, e foi que a gente viu que tinha esse espaço, né, de empreendedores, às vezes, que queriam se tornar mais sustentáveis, mas não sabiam por onde começar, ou às vezes não era prioridade do momento. E foi que a gente viu essa oportunidade de começar a empreender nesse caminho, né? E aí a gente desenhou o Eu Abraço Árvores como esse serviço. E a gente está muito inserido, então, nesse ecossistema de empreendedores. O que a gente quer é exatamente conectar tanto esses empreendedores quanto esses empreendedores aos clientes, né? Então, assim, formar toda essa rede de sustentabilidade. Tudo, como a Andrea falou, tudo sistêmico, né? Então, quer falar alguma coisa? Quero, amiga. Oi, gente, tudo bem? Alguns daí já me conhecem, eu sou a Bianca. Eu estava falando hoje mesmo, numa reunião que eu tive, que o nosso trabalho com a consultoria em sustentabilidade é mudar a ideologia da empresa como um todo, né? Desde o seu tratamento interno entre empreendedor, funcionário, e até o tratamento do consumidor e as suas relações, e de onde vêm os seus fornecedores. Então, eu acho que o pensamento tradicional, ele pensa muito no macro, né? E a gente volta o empreendedor para o micro, que às vezes ele não precisa buscar um grande fornecedor que traga as coisas de um outro estado, sendo que ele tem a mesma coisa do lado dele e não tem consciência disso. E muito menos ele não tem consciência do quanto de benefício ele pode trazer para a região dele, para a comunidade dele, quanto de valor ele vai agregar ao consumidor dele. Então, tudo isso se enquadra dentro do nosso trabalho. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Secretário, qual é a sua visão sobre isso? A sustentabilidade ele já está, como a Isabel falou, no core do turismo e do turismo de natureza. Então, se um turista vem aqui, por exemplo, vai num hotel e vê práticas não sustentáveis, ele não vai recomendar esse hotel para o próximo turista de natureza, né? E aí, o core do negócio, do hotel ele já perde. Obrigado, secretário. Muito legal. Bianca, Isa, considerações finais. Os nossos agradecimentos. Primeiramente, muito obrigada ao Centro, né, por ter acreditado na gente, comprado a nossa ideia. O Eu Abraço Árvores, a gente começou com muita sede ao pote, depois a gente foi vendo que tinham passinhos muito menores a serem dados, mas isso faz com que hoje a gente se orgulhe muito da onde a gente está conseguindo chegar. Então, é isso, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. Obrigada. Começaremos agora um bloco com as nossas startups de turismo, começando pela Amazonita Turismo. Olá, eu sou Júlio Raiol, turismólogo e fundador da Amazonita Turismo. Belém é há séculos a porta de entrada da Amazônia. Possuímos uma riqueza natural e cultural das mais importantes e singulares do Brasil. Estamos no delta do maior rio do mundo, o Rio Amazonas, e em plena floresta amazônica. O Pará recebe mais de 1 milhão de turistas por ano, tendo Belém como principal destino. O turismo injeta na economia do estado cerca de 700 milhões de reais anualmente. A maior parte desses turistas vem para eventos dos mais variados tipos. Possuem pouco tempo disponível para conhecer a região, geralmente 1 ou 2 dias. Será que estamos conseguindo mostrar a Amazônia para esses visitantes? A principal queixa é de não terem meios para conhecer a floresta ou a cultura local. Nós da Amazonita resolvemos esse problema. Atuamos em comunidades ribeirinhas pelas ilhas de Belém e pelo interior do estado, comercializando pacotes turísticos em que o viajante conhece de maneira íntima a natureza e a cultura paraense em roteiros de algumas horas ou alguns dias. Nossas vivências se caracterizam pelo contato direto com a natureza, através de trilhas, observação de pássaros, atividades aquáticas e, em parceria com as comunidades, dispomos de atividades culturais, como contação de histórias, oficina de artesanatos, exposição e a venda de produtos da floresta. A Amazonita vem para incentivar, proteger e valorizar o modo de vida da nossa gente. Como é que o senhor tem enxergado esse movimento do turista, que a gente sabe que esse número é crescente de
turismo de experiência, observação de aves, aqui desenvolvendo na nossa cidade, nos nossos portais de escoamento? Toda a tendência que a gente vê no mercado turístico, ele aponta para isso, né? Um turismo que não é mais aquele city tour dentro da van com ar-condicionado, mas aquele que vai ao encontro da comunidade local, um turismo que não é mais de ver e bater foto, mas de se integrar e ter experiências concretas e transformadoras, porque hoje a gente pode ver TV em qualquer lugar do mundo, nada mais é escondido, a gente tem um acesso à informação absurdo, mas a gente não consegue tocar, sentir, cheirar pela TV, então pela tela do celular. E é isso que o turista quer fazer agora quando ele vai nos lugares. A gente poder vender turismo de lazer para o turista de negócios é uma possibilidade. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que acessar ele antes dele comprar a passagem, quando ele está planejando a sua viagem, né? E uma viagem de lazer, ela precisa de um planejamento um pouco maior do que uma viagem de negócios. Para o turismo desenvolver, a gente precisa de, basicamente, digamos assim, 3 fatores, falando em produto. A gente precisa da atratividade, né, do recurso turístico, e aqui a gente tem dentro da Amazônia muito, isso que o Júlio falou. A gente precisa desenvolver um produto, né, que é o que a Amazonita faz, né, que é um pacote com um valor que vai ter uma experiência X, que vai levar aqui, que vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora, e a gente precisa vender, acessar o mercado. Eu sinto que a gente tem tido uma dificuldade grande de acessar mercados. E aí eu fiz um exercício agora, antes da gente começar, eu entrei num site de distribuição de produtos turísticos, o maior do mundo hoje, é o Viator. Ele é da TripAdvisor. Se eu colocar lá Belém, eu vou encontrar 5 produtos, 5 pacotes à disposição lá. 2 vão para a Ilha do Marajó, 1 vai para Alter do Chão e outros 2 são transfer do aeroporto para o hotel. Então, não tem nenhum passeio para a pessoa ir visitar as ilhas, visitar as comunidades tradicionais, fazer um passeio cultural, passeio gastronômico, etc. Só tem esses que saem de Belém, não tem nenhum em Belém. Então, o turista, quando ele vai se deslocar para um local, ele precisa de informação, ele precisa poder comprar. E aí é necessário que as empresas, e aí uma provocação aqui para o Júlio, eles possam colocar os seus produtos nessas prateleiras virtuais para que o turista tenha acesso a eles. Eu quero corroborar a premissa do Júlio, porque eu sou um exemplo vivo de uma não amazônida que frequentou muito a Amazônia em razão de trabalho, principalmente, também de turismo experiencial, mas em razão de trabalho muito mais, porque eu tinha projetos aí. Eu tive momentos da minha vida em que eu viajei 2 vezes a Belém na semana. Então, eu sou aquela típica turista que conheceu Belém a conta-gotas. E eu sempre buscava exatamente isso que o Júlio comentou, eu buscava essas oportunidades rápidas, porque eu tinha que combiná-las com a minha agenda de trabalho. Júlio, passa a bola para ti, para falar sobre essas reflexões e suas considerações finais. Eu abri a agência tendo observado a necessidade de fazer a economia circular nas comunidades que eu trabalhei durante um estágio que eu fiz, que era 6 meses, acabou sendo 2 anos dentro das comunidades, trabalhando com turismo comunitário, trabalhando educação ambiental nessas comunidades. E eu pensei assim, bom, o meu estágio vai acabar, e agora? Como é que eu dou continuidade no meu trabalho, né? E aí eu tive a ideia de criar a agência. Então, nós trabalhamos em Cotijuba, nós temos um roteiro que é em associação ao Ideflor Bio, que é na Refúgio de Vida Silvestre de Metrópole da Amazônia, que é em Santo Amaro. Então, eu queria dizer que muita coisa tem que ser melhorada na questão da sustentabilidade, mas que nós, da Amazonita, temos essa visão, sabe? Nós procuramos nos adaptar com essa pandemia, reduzindo muito o número de participantes, focando mais na experiência, que, a meu ver, a experiência cultural
grandiosíssima no estado do Pará, está lado a lado com a grandiosidade da natureza que nós temos, né? A gente não pode esquecer da grandiosidade da nossa cultura, que é o nosso maior patrimônio atualmente. Agora, vamos escutar o que a Camila, da startup Wika, Experiências e Turismo Comunitário, tem a nos dizer dos seus serviços. Olá, eu sou a Camila Marques, eu sou fundadora da Wika, Experiências e Turismo Comunitário. Hoje eu vou contar a história da Roberta, que tinha o sonho de viajar para a Amazônia e conhecer de perto a floresta, as populações tradicionais e a cultura amazônica. Acontece que, ao a Roberta fazer algumas pesquisas, ela descobre que as opções disponíveis não tinham absolutamente nada a ver com o seu tipo de viagem. A Roberta tem um perfil de viajante que gosta de se conectar com os anfitriões locais, gosta de conhecer a cultura e a história local de perto e que acredita que estar com populações tradicionais é uma oportunidade rica de aprendizados e que, fazendo esse tipo de viagem, ela pode tirar férias e contribuir para o mundo que ela sonha. Assim como a Roberta, existem mais de 156 milhões de viajantes com esse mesmo perfil no mundo, que geraram um faturamento de 260 bilhões de reais no ano de 2019 e 2 bilhões de reais no estado do Amazonas e Pará. Assim surgiu a Wika, para conectar viajantes com populações tradicionais e as cidades portão de entrada para a floresta. O nosso modelo de negócio se baseia na venda de roteiros para comunidades tradicionais da Amazônia e também roteiros históricos, culturais e gastronômicos para consumidores finais e empresas. A viagem da Roberta com a Wika para a Amazônia contribuiu para a geração de emprego e renda para populações tradicionais que se encontram em unidades de conservação, ao acesso justo ao mercado do turismo, ao protagonismo local e ao resgate histórico-cultural das comunidades. Vem com a Wika vivenciar a floresta e fazê-la valer mais em pé. Esse também é uma vertente turística muito importante, né? E que me parece que quanto mais especializada for em turismo comunitário, melhor, para que realmente crie esse link de confiança com os comunitários, com as populações, e que tenha poder de voz e poder de contar essa história com mais propriedade. Seja no Amazonas ou em qualquer estado da Amazônia, o potencial que a gente tem nisso é enorme, né? A natureza, ela tem uma atratividade turística grande, sem dúvida, mas o que apaixona o turista pela nossa região é a nossa cultura, é a nossa gente, é quem apresenta essa natureza e a forma de apresentar essa natureza. A gente tem um povo que cresceu e que se relaciona com a natureza de uma maneira muito íntima, e isso é difícil de encontrar em outro lugar. E eu acho que a gente fortaleceu o turismo de base comunitária, como os anfitriões da floresta, para quem quer fazer turismo de natureza, é o caminho que a gente apresenta um produto competitivo para o mercado internacional, né? E, ao mesmo tempo, a gente distribui emprego e renda para quem mais precisa. Andréia, fiquei refletindo aqui. Turismo de base comunitária, turismo de imersão na vivência das pessoas. Me parece que isso é um turismo, eu não vou te dizer sem concorrente, mas que não dá para copiar, né? O que vai acontecer, e nisso a Wika vai ser, assim como a Amazonita, vão ser muito bem-sucedidas, né? Elas vão entregar um serviço a pessoas que não querem simplesmente sair de um lugar para outro, né? Elas querem sair das suas rotinas e elas querem sair delas mesmas. Então, esse turismo comunitário, de experiência, de viver novas maneiras de se relacionar com uma paisagem, de se relacionar com os elementos do cotidiano, oferece uma possibilidade de vínculo afetivo baseado em empatia, onde você não vai forjar clientes ou parceiros, você tem uma oportunidade de criar amigos. E é isso que eu falava dessa rede de solidariedade. Aproveitem essa expansão, quando a gente puder sair de casa e viajar de novo, para pensar um negócio do turismo diferente. Não é um negócio só de base de clientes, né? Aproveitem a lentidão até da formação desse público para criar amigos, né? Camila, tuas considerações depois do que a gente conversou, tuas previsões, como é que você está te vendo hoje, no futuro, a bola está contigo.
Eu gostei muito do que a Andréia e do que o secretário, né, falaram sobre turismo, desde do julho, né, antes do julho. É bem interessante. Eu vejo, nesse momento que eu acabei parando as minhas atividades, aí desde março, 7 de março de 2020, foi exatamente o dia que eu fiz a minha última vivência, eu voltei com a Roberta. A Roberta, essa que eu falei no pitch, tá? Foi a minha última viajante, por isso que eu contei a história dela. A gente voltou no dia 7 de março e já ficou em quarentena. Então, a partir desse momento, eu fiquei pensando como é que eu ia me ressignificar na minha atividade. E aí, nesse caminho, eu procurei alternativas. E o que eu acabei fazendo foi... eu acabei dando muitas consultorias para pequenos negócios que querem começar a trabalhar com turismo, para comunidades que veem o turismo como uma alternativa de renda. Eu fui chamada para dar alguns cursos também, então, para a galera que está querendo entender o básico de turismo para ir trabalhar dentro de uma pousada comunitária, do restaurante comunitário, ou para ser um condutor de trilha. E aí eu trabalhei muito voltando para esses cursos. E é uma área que eu adoro, porque eu aproveito tudo que eu aprendi na academia, né? Eu sou espremida até a última gota do meu conhecimento. E justamente 2020 era um ano que eu queria ir para outros lugares, eu queria sair de Manaus e ir para outros lugares da Amazônia, porque eu acho que a Amazônia, a partir de Manaus e proximidades, é muito diferente dela de Alter do Chão e proximidades, de Belém, proximidades, e por aí vai. Então é o meu sonho, assim, poder explorar outros lugares da Amazônia. Quem quiser me convidar para ir para outros lugares, eu estou aí na espreita, na espera desse convite. E para finalizar o grupo de turismo, vamos assistir o pitch da startup Micoturismo na Amazônia. Eu sou Noemi Ishikawa, faço parte do grupo Micoturismo da Amazônia. Vocês já vieram para a Amazônia? O que vocês fizeram de turismo? Vocês não acham que falta turismo de experiência aqui na Amazônia? Eu acho que sim. A nossa equipe vem estudando cogumelos da Amazônia há 17 anos. Vocês sabiam que no mundo é estimado ter mais de 3 milhões de espécies de fungos? Mas só 5% é conhecido pela ciência. E quando o mundo se pergunta onde estão os 95% das espécies desconhecidas, o mundo se volta para a Amazônia, o que é fácil de comprovar em curtas caminhadas pelas trilhas das florestas. Na Europa, o fato de procurar, coletar e identificar os cogumelos é chamado de micoturismo. Mico vem de fungos. Em países como a Espanha, em apenas uma região, o micoturismo gera 30 milhões de euros por ano, o que não acontece aqui na Amazônia. Por isso, o modelo de negócio da nossa equipe é oferecer consultorias para empresas e entidades implementarem o micoturismo na Amazônia. Acreditamos que o micoturismo pode gerar renda e trabalho para a população local, ao encantar turistas do mundo inteiro. Secretário André Dias, micoturismo, né? A gente pensa que é uma coisa tão nova e tão distante da Amazônia, a gente nunca tinha nem ouvido. Eu nunca tinha escutado sobre micoturismo até conhecer a professora Noemi. E depois que eu conheci, foi um banho de aula. Isso tem um impacto enorme na economia, principalmente de quem, de novo, não está nos grandes centros. O cogumelo está em qualquer comunidade da Amazônia. Tem um direcionamento para a gente seguir nessa linha, secretária, aqui no nosso estado? Quanto mais curioso é o produto turístico, mais competitivo ele é. Se todo mundo oferecer o mesmo tipo de produto, eles ficam brigando pelo mesmo turista. E aí o turista ele vai no destino, ele vai escolher um entre as opções para fazer aquela. Se ele chega num destino e tem várias opções diferentes, ele vai querer ficar mais tempo para poder curtir todas as opções diferentes. Então, diversificar a oferta turística é uma das missões nossas na Secretaria, estimular os empresários a terem ofertas distintas de produtos, né? E aí o micoturismo ele é muito curioso, muito bacana, é muito gostoso de fazer. É aquele turismo que se associa ao que a gente chama de produção associada ao turismo. E aí deixa cada vez mais renda nas comunidades e nos fornecedores desses produtos. Então, o micoturismo com certeza tem um espaço grande aqui no nosso estado para a gente mapear alguns lugares para a gente começar
de repente fazer alguns treinamentos com as comunidades locais, ajudar eles a desenvolver esse tipo de produto, a identificar os cogumelos, a saber passar um pouco da história, um pouco do conhecimento mais técnico sobre aquilo e agregar isso ao conhecimento tradicional, dando o nome científico e o nome que as comunidades têm dado, ou os usos de como pode usar aquele cogumelo, se ele serve para alguma coisa, né, dentro da cadeia alimentar ou não, etc. Então, tudo isso é conhecimento que passa para o turista e que desenvolve um produto diferente. Professora Noêmia, vou te passar a bola para você falar um pouco, depois de tudo que você ouviu. O que tem de diferencial no micoturismo em relação às aves é que a ave ainda a gente é passiva e a gente está olhando para cima, né? E a gente não toca no pássaro. Já o cogumelo a gente vai voltar os olhos para o chão, né? E vai conseguir pegar, tocar o cogumelo, né? Às vezes seu filho, às vezes é tão delicado que a gente não vai querer tocar, mas vai levantar a folha e ver aquele cogumelo muito delicado. Vai poder passar a mão em alguns mais duros, né? E ele vai ser um turismo de tocar, né? O visível. Eu acabei de fazer com uma equipe americana em Presidente Figueiredo, onde a gente implementou lá também. E eles, é incrível, assim, eles ficam eufóricos, né? E o mais engraçado que eu estou aprendendo a curtir, Camila, é quando a gente acende a luz e a pessoa vê aquela folha simples, uma folha podre na mão, mas está brilhando. Se você tira a luz, você enxerga aquele brilho. Se você acende a luz, é uma folha podre. Mas como aquilo pode encantar as pessoas, né? E a gente sai meio flutuando da floresta. Não sei se eu sou... Acho que a Camila teve essa experiência. A gente quer encantar o mundo com a biodiversidade, cor, tamanho, tudo dos fungos. O turismo está adormecido para o valor que os fungos pode proporcionar aqui na Amazônia. O meu recado é esse: a gente está adormecido, mas a gente tem uma boa equipe, e o melhor que eu acho que o Eduardo pôde ver bem, eu sou multiplicável. Assim, não precisa ser Noêmia. Se Noêmia não pode ir, a Rubi pode, se a Rubi não pode, Jadson pode, Tiara pode. Então, hoje eu tenho esse privilégio de ter uma equipe que já multiplica sem Noêmia estar, e eu acho que é essa hora que eu me sinto bem. Eu acho que fiz uma boa equipe por ser multiplicável, não precisa ser sempre Noêmia. Quero agradecer enormemente a Amazonita Turismo, o ICA, Micoturismo, Eu Abraço Árvores e Aqua. Vocês foram incríveis no desenvolvimento do programa. Queria agradecer também querida Andréa Margite, obrigado por ter vindo. Secretário André Dias, muito obrigado pela sua presença. Muito feliz de estar aqui nesse momento. E pedir que não só a Andréa e o secretário André que estão aqui com a gente agora, mas quem estiver assistindo esse vídeo, nosso Demo Day, abrace esses empreendedores, abracem essas iniciativas. Elas são importantes para a gente na Amazônia. Ajudem a abrir portas, ajudem a fazê-las crescer, porque no final somos todos nós que vamos ganhar. E infelizmente chegamos ao fim. Eu gostaria de dizer que foi uma jornada incrível acompanhar de perto o esforço e a vitória de cada startup que passou pela Amazônia App e chegou até aqui. A nossa conexão vai permanecer para sempre em prol da Amazônia e das pessoas que nela habitam. Foi uma honra ter sido parte disso. O meu muito obrigado e melhores desejos de sucesso para todos. Vocês merecem o mundo. E vocês podem rever esse, os demais painéis, os pits individualmente e o catálogo com detalhamento de cada startup em nosso site demodei2020.amazoniaapp.org.br. Compartilhe esse conteúdo e o site com sua família e os seus amigos. A gente se vê lá. Mais uma vez, nosso muito obrigado e um grande abraço.